Porque na igreja eu tenho que ter bastante oração. Você sabia que a oração é a sua comunicação com Deus? É a chave do relacionamento com Deus, é a oração. Sempre que você puder, levante de madrugada para orar. Que seja meia hora, 15 minutos, mas que seja o tempo sincero que você vai estar diante de Deus. Ore em todo o tempo. Você sabe que na hora do louvor, o Espírito Santo colocou muito no meu coração falar a respeito das épocas difíceis que o ser humano passa. Todo ser humano passa por uma época difícil. Quando a gente ouve falar da palavra deserto, vale, tempestade, provação, tribulação, nos remete ao que? A nossa cabeça, ao nosso pensamento. Momento difícil. Mas você sabia que até Jesus teve o seu momento de deserto? Vários desertos. Mas o que mais me chama a atenção é que aconteceu logo depois que ele foi batizado no Rio Jordão. Aqui todos são batizados? Quem já desceu as águas do batismo? Olha o que aconteceu com Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto, gente? Espírito Santo. Mas aí, às vezes vem na cabeça da pessoa aquela dúvida: se o Espírito Santo é Deus, por que ele me leva para o deserto? Por que ele me conduz para o deserto e ele não me tira do deserto? Porque no deserto a gente sai. No deserto a gente cresce. Mas quem é que gosta de passar pelo deserto? Eu não queria, você queria? Nem Jesus queria. Mas quando ele é batizado pelo seu filho João Batista no Rio Jordão, ele se levanta, aí vem aquela cena, né? Aquela pomba que veio sobre ele, representando que a partir daquele momento o Espírito Santo ia dirigir a vida dele e o ministério dele, porque foi ali que começou o ministério de Jesus. O que ele fazia antes não está escrito na Bíblia. Está escrito que ele cresceu na graça, no conhecimento, que ele foi aprender no templo, que ele já ensinava no templo, né? Só que o ministério dele ainda não tinha começado. O ministério de uma pessoa começa de verdade quando ela realmente recebe o Espírito Santo. Então, nesse dia, Jesus foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo. Porque se você ler um pouquinho atrás, você vai ver que o próprio primo dele, João Batista, batiza. Quando ele sai da água, ele já recebe o Espírito Santo. Então, o ministério mesmo da pessoa começa quando ela recebe o Espírito Santo, que reveste a vida dela. Então, nesse momento, Jesus, com 30 anos de idade, foi revestido. E qual foi o primeiro desafio dele? Deserto. Diga para essa pessoa que está do seu lado assim: deserto não é lugar de morte, mas é lugar de vida. Deserto não é lugar de morte. A gente acha que vai morrer quando estamos no deserto. A gente acha que aquela situação que nós estamos passando vai nos afogar no mar. A gente acha que não tem saída para aquele problema. Só que a gente se esquece que quem está dirigindo a gente no deserto é o Espírito Santo. Olha. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Ou seja, o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. O que significa deserto? Momentos de aflições. Momentos que nós não gostamos de enfrentar. Momentos difíceis. Momentos de luta, tristeza, angústia, perdas, decepções, mágoas, feridas no coração, decepção com pessoas, incapacidade para resolver problemas. A gente vê no deserto que a gente
gente sem a mão de Deus não consegue nem dar um passo para frente no deserto. Só que no deserto tem sempre uma direção. Lá no povo do deserto, na época de Moisés, de dia Deus colocava a nuvem de fumaça, para o povo ver a nuvem e seguir a nuvem. Aí à noite ele punha a coluna de fogo, para o povo seguir a coluna e falar: olha, Deus está nos mandando ir para lá. Então no deserto, eu só preciso saber para onde eu tenho que ir. Eu não preciso querer conhecer o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então Jesus agora passou, a partir desse momento, a ser conduzido totalmente pelo Espírito Santo. Por isso que a gente fala na igreja: deseje receber o Espírito Santo. Deseje que o Espírito Santo more dentro de você, gente, porque sem o Espírito Santo, diga, é impossível vencer. Sem o Espírito Santo. É impossível. O próprio Senhor Jesus, antes dele subir ao Pai, ele já tinha falado com o Pai: Pai, eu rogo que o Senhor dê a eles o Consolador, o Ajudador, que vai ajudá-los, que vai consolá-los nesses desertos que eles vão passar. Então você pega na Bíblia, José. Quais foram os desertos que José passou antes de ser colocado como governador do Egito? Primeiro, ele foi jogado pelos próprios irmãos na cova, no poço. Depois, foi resgatado por mercadores que passavam, homens que passavam, foi vendido lá no Egito como escravo. Aí foi para a casa de Potifar, que comprou ele um valor financeiro. Chegou lá, foi acusado de adultério, de assédio sexual. Deserto. Depois foi preso, anos preso na cadeia. Deserto. Qual foi o deserto de Daniel? Porque ele não se prostrou, não adorou outro Deus, ele foi difamado e foi jogado na cova dos leões. Os leões famintos, antes de ser colocado como um príncipe, um governador, como ele foi, né, de distritos, de cidades, primeiro ele passou pela cova dos leões. Qual foi o deserto de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se prostraram à estátua que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Como consequência disso, o rei falou: lança eles três lá dentro da fornalha e manda aquecer 7 vezes mais. Deserto. Só que na cova dos leões, Daniel foi livrado. Nas fornalhas de fogo, Mesaque, Sadraque e Abednego saíram ilesos. Nem um fio de cabelo deles queimaram. José foi colocado como governador do Egito. Passou pelas acusações, passou pela prisão, passou por ser lançado como indigente dentro de um poço, uma cova, e se tornou a segunda maior autoridade do Egito. Então o deserto faz parte da vida do ser humano. Diga, deserto faz parte da vida do ser humano. Então Jesus foi para lá. Versículo 2, filho. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Continua. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. No deserto, o diabo fala muito na mente da pessoa: você não vai conseguir, você não vai vencer, nada dá certo para você, está tudo errado na sua vida. No deserto, o diabo ele vem atacando a mente da pessoa. Ele ataca o psicológico, mental. Ele vem ali, ó, você não é nada. Olha o que ele disse para Jesus: você não está com fome? Jesus, você não está jejuando 40 dias e 40 noites, você não está 40 dias e 40 noites. Você não pode fazer qualquer coisa, Jesus. Manda essas pedras aí se transformar em pão, quebra o seu jejum e come. O que o diabo queria de Jesus? Que ele quebrasse o jejum, que ele quebrasse o propósito de Deus. É isso que o diabo quer das nossas vidas. Ele quer quebrar a comunhão que nós temos com Deus. Ele quer fazer que nós destruímos essa comunhão, para que a gente abra uma brecha para que ele possa entrar. No deserto, o diabo propôs o que para Jesus? Quebra a sua comunhão com o Pai. Quebra a sua aliança, Jesus, com o Pai. Ó, fala para essas pedras aí se transformar em pão e come, porque você
nós temos que ir até o fim com Deus. Aconteça o que acontecer, ponha tudo nas mãos do Senhor. É difícil? É. Porque só quem está no deserto sabe o quão grande é difícil pôr tudo nas mãos de Deus. Sim ou não? Sim. A gente sabe a dificuldade. Mas não sabe, a gente sabe que não é impossível. É difícil, mas não é impossível. É possível entregar tudo nas mãos do Senhor. Então Jesus, como que responde a ele? 4. Ele, porém, Jesus, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia, gente, que naquele momento não era o pão que ia resolver a vida dele. Não era um prato de comida, um pedaço de pão, que ele matasse a fome momentânea, que ia resolver a vida dele. Jesus sabia que o único jeito de ele passar por aquele deserto era dependendo da palavra de Deus. Como que a gente vence o deserto? Dependendo da palavra de Deus. Vai ter dia que você não vai ter dinheiro para pagar uma conta. Você vai falar: e agora? Como que eu faço? Mas você vai continuar vivendo sem pagar essa conta. Sua luz pode cortar, sua água pode cortar, seu nome pode negativar, você pode ir para o Serasa, para o SPC, mas você vai continuar vivendo dependendo da palavra. Num belo dia Deus te dá uma condição, você vai lá e paga e resolve o problema. Sim ou não? Sim. Então, a comida da terra é para momentos rápidos. A palavra de Deus é para toda a sua vida. O que é melhor? O alimento para toda a vida ou o alimento só para aquele momento? Tem dia que você pode comer só arroz, feijão, não tem nenhum ovinho para você pôr no seu prato, mas você vai continuar vivo. Agora, se nós ficarmos sem a palavra de Deus, nós vamos perecer. Então o diabo queria que Jesus quebrasse a sua comunhão com o Pai, propondo a ele: olha, entrega o jejum, quebra esse jejum que você está, Jesus, manda logo essas pedras se transformar em pão e come logo, e se alimenta logo, e não vence esse deserto que eu estou te propondo. Na verdade, o Espírito Santo que propôs, mas ali no deserto o tentador agiu. Então, no deserto, a gente tem que ficar apercebido, porque o diabo, ele é aproveitador de situações, ele aproveita alguns momentos para aparecer para você e dizer: ó, faz logo isso, resolve o seu problema, põe a sua mão, resolve do seu jeito, resolve da sua maneira logo aí, ó, e pare de orar a Jesus. O que ele propôs para Jesus? Resposta rápida. Você está com fome, Jesus? Você sabia que tem muitas pessoas, que eu converso com as pessoas, e elas falam assim: pastor, eu não vou para a igreja, porque eu quero resposta rápida. Na macumba tem resposta rápida. Sabia? Eu prefiro ir para a macumba, porque na macumba eu tenho resposta rápida. Porque na igreja, a resposta vem de acordo com a sua fé. A fé de Jesus foi dizer o que para o diabo: ó, Satanás, não vou fazer nada disso que você está falando, porque eu não vivo só de pão, mas eu vivo da palavra que sai da boca do meu Pai. E é assim que nós temos que viver. Gente, nós não podemos ser imediatistas, querer resolver os nossos problemas tudo na nossa hora. Sabe que isso a gente aprende no deserto? Tudo vai ser resolvido no tempo de Deus. A pastora fala muito isso para mim: calma, né, amor? Calma, vai resolver essa situação. E é verdade. Vamos orar mais. Deixa eu descansar meu coração, descansar minha mente. Descansa sua mente. Você não vai conseguir resolver nada na sua hora, nada no seu tempo. Foi a palavra de segunda-feira aqui na consagração. Aliás, vocês podem vir para a consagração, dar uma bênção. Quem puder vir, 9h30 da manhã. Então essa foi a primeira resposta, o primeiro desafio que o diabo pôs para Jesus. Resolve o seu problema rápido. Diga assim, gente: no deserto não tem resolução de problema rápido. Diga: é tudo no tempo de Deus. Foi o que o diabo propôs para Jesus. Me obedece que eu te dou a resposta. É o que o diabo fala para ele. Me busca que eu te dou tudo isso. O diabo propõe isso para as pessoas. Me busca, faz o que eu estou mandando você fazer,
que eu te dou o que você está pedindo, rápido. Só que do mesmo jeito que ele dá, depois a pessoa pega tudo. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida como? Abundância. Segunda parte. Então o diabo, versículo 5, o transportou à cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo. Foi como se fosse uma visão, né? E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O que o diabo mostrou para Jesus naquela miragem, vamos dizer assim, naquela encenação? O diabo levou Jesus assim, de uma forma de visão, no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, onde ele poderia ver dali toda a cidade santa. E qual foi a proposta do diabo? Ó, lança-te daqui, pula daqui, porque Deus vai mandar anjo que vai te salvar, e você não vai tropeçar em algum momento. Mas para que Jesus ia entrar nessa coisa louca de voar, se Deus não deu asas para o homem? Deus deu asas para o homem? Não. A gente voa de avião, não, sozinho. A única forma de você voar é de avião. Mas o diabo queria propor para Jesus o seguinte: ó, para você fugir dessa situação é só você pular daqui. Para você fugir dessa tentação é só você pular daqui. O que o diabo fala para as pessoas quando elas estão com depressão? Se joga daqui do Senhor. Você vai acabar com os seus poderes. Pula da sacada do apartamento. Vai lá no prédio e se joga. É a mesma coisa. Porque ele sabia que se Jesus se jogasse, Jesus ia morrer. Qual é a proposta do diabo para as pessoas resolverem os seus problemas? Tira a sua vida. Você acha que se Jesus se jogasse dali, algum anjo ia vir recolher Jesus? Claro que não. Claro que não. Jesus ia morrer, fisicamente falando. Então, qual é a proposta do diabo para as pessoas que estão no deserto? Seja um problema sentimental, problema amoroso, problema financeiro, problema profissional, desemprego, decepção na família, destruição de casamento, falta de relacionamento com os filhos. Qual é a proposta? Tira a sua vida e tem calma. Pegou a revelação. Corta os seus custos. Toma 30 remédios de uma vez só. Pegou a revelação do Espírito Santo muito clara. O cara está afim na sua vida. É lógico que ele não vai falar desse jeito com Jesus, né? Então ele usou a palavra para falar com Jesus. Ele tentou enganar Jesus com a própria palavra de Deus. Olha lá, é o que ele fala: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ou seja, se o Senhor pular, Senhor Jesus, vai ter problema, porque os anjos, está escrito na palavra, que eles vão te acudir, eles vão te ajudar. E o Senhor não vai tropeçar em nada, pode se jogar daqui. Essa é a proposta de Satanás para as pessoas que estão no deserto. Se mata, se joga, faz tudo do seu jeito, tira a sua vida. Assim você vai resolver o seu problema. As pessoas que se suicidam, elas acham que estão resolvendo o seu problema, mas na verdade ela está perdendo a salvação e o direito à vida. Uma hora, gente, diga para essa pessoa que está ao seu lado, olhando bem nos olhos, tá? Diga assim: uma hora o seu problema vai se resolver. Diga não, desespero. Diga não, põe a sua mão. Calma. Uma das coisas que a gente precisa buscar muito nessa terra é aquele fruto do Espírito Santo chamado paciência. Porque nada vai resolver na sua hora, nem na minha hora. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Estão te humilhando? Deixa. Deus vai te justificar. Estão te cobrando? Deixa. Deus vai te dar condições de pagar.
Estão falando que você caiu, deixa. Porque a Bíblia diz que o justo não fica prostrado, mas Deus o levanta. Você está passando um processo difícil, financeiro, fica firme. Amanhã você vai cantar o hino da vitória e você vai poder falar: olha o que Deus fez na minha vida. Aleluia. Deus me tirou do deserto. Então a proposta do diabo foi dar fim na sua vida, que aí acaba os seus problemas, você não vai tropeçar em pedra alguma, Jesus, e os anjos vão te buscar, não vai acontecer nada com você. Continua. Novamente, não, paramos no 6, né? No 7. Disse-lhe Jesus, olha a resposta. Olha a resposta de Jesus para o diabo. Disse-lhe Jesus, 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando é que a gente tenta Deus? Quando a gente faz o que não é para fazer. O diabo queria que Jesus fizesse o que ele queria. E Jesus não fez. Jesus não obedeceu ao diabo. Você está doente, passando um processo de enfermidade, calma, essa doença vai passar. Ou Deus te cura, ou Deus te leva. Vamos ser claros? Eu estou com duas situações de duas irmãs que estão no hospital, nós estamos orando por elas. 2 senhoras de idade. E eu tenho falado com a família: fique em paz. Vamos orar para Deus curar. Mas se Deus não curar, se não for a vontade dele, que Deus venha por essa alma. Sim ou não? É difícil assimilar isso? É difícil. Mas todos nós, se Jesus não voltar na nossa geração, todos nós vamos passar pela morte. Quem é que quer encarar a morte? A morte um dia ela vai chegar. Chegou para Jesus. Só que ele ressuscitou ao terceiro dia. E nós que morremos com o Senhor, vamos ressuscitar na glória. Então nós temos que passar pelo deserto. Jesus estava passando, ó, segundo desafio. A resposta dele: Satanás, você está falando para mim a palavra do meu pai? Eu vou falar para você a mesma palavra. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Para que eu vou tirar minha vida, Satanás? Para que eu vou tentar Deus? Para que eu vou me jogar daqui onde você me colocou? Onde você está me iludindo? Para que eu vou resolver o problema com a minha mão? Sabe o que o Espírito Santo está falando nessa manhã? Não resolva o problema com a sua mão. Tira a sua mão. Roseli? Deixa Deus pôr a mão. Tira. Tem coisas que você vai conseguir resolver. Tem coisas que eu e você não vamos conseguir resolver. Porque nós precisamos ficar na dependência de Deus. Ele vai resolver. Diga: o Senhor vai resolver para mim o que eu não consigo resolver. Qual é a atitude de Jesus? Só ficar em comunhão. O diabo propôs: quebra o jejum. O diabo propôs: tira a sua vida. Olha que interessante. A primeira proposta do diabo foi: quebra a sua comunhão com o Pai Jesus. A segunda: se mata. Você acha que o diabo joga fácil? Joga leve? Você sabe que tem pessoas que estão aqui na terra que falam assim: não existe inferno não. Inferno é aqui mesmo. Inferno é aqui. Inferno é Deus. Jesus, o diabo queria que Jesus se matasse porque ele ia perder a salvação. E além disso, ele não ia salvar a gente. Olha aonde vai a astúcia do diabo. Então, ele ia fazer Jesus perder a salvação e ele ia fazer Jesus não morrer por nós na cruz, porque ele propôs para Jesus: tira a sua vida. Então, meu irmão, toda vez que o diabo falar para você tirar a sua vida, não faça isso. Recebe pessoas assim lá, cara. Os psicólogos nunca trabalharam tanto como estão trabalhando nessa época. Porque o que tem de gente querendo se matar, ou o que tem de gente achando que vai morrer por causa do deserto, eu quero dizer para você: você não vai morrer no deserto. É só você depender de Deus. Acalma o seu coração. Talvez tem coisas para você que você classifica como uma vergonha, como uma humilhação. Lembra o que Jesus passou por você. Lembra o que José passou ficando preso na cadeia, injustiçado. Você acha que a pessoa que vai presa sem fazer nada, ela se sente como? Humilhada, injustiçada. Estou aqui na cadeia sem fazer nada, fui jogado aqui. Daniel, fui jogado aqui na cova dos leões como um indigente, só porque eu quero servir ao meu Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, estou aqui na
fogo acesa 7 vezes mais, porque a gente não se prostrou diante de uma estátua, de uma imagem. Então, humilhação, gente, faz parte da nossa vida. De processos de humilhação, faz parte para chegar a dupla honra. Faz parte. Faz parte. Jesus, quando foi preso, antes de ser crucificado, ele apanhou muito. Quem assistiu Paixão de Cristo teve uma noção mais ou menos do que foi. Para mim foi pior do que aquilo. Ele foi chicoteado, chibatado, apanhou, foi dilacerado, porque a Bíblia diz lá em Isaías que não havia formosura no seu rosto, não havia definição. O rosto de Jesus estava desfigurado na cruz de tanto que ele sofreu. Para quê? Para nos dar a vida eterna e uma vida com abundância aqui na terra. Amém. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrar me adorares. Qual era a proposta do diabo agora? A soberba da vida. Eu te dou tudo, só que você em troca me adora. Você para de adorar o Pai e me adora. Essa é a proposta do mundo para as pessoas. Olha, sai da igreja, sai da dependência de Deus, vai para o mundo, porque eu vou te dar tudo que você quer do mundo: comida boa, roupa boa, carro de luxo, casa boa. O diabo é isso que ele propõe para as pessoas. Fica comigo que eu te dou tudo. Foi essa a proposta. Jesus, põe lá, figura 8. Olha lá. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória do mundo. Jesus nunca vai te mostrar a glória do mundo. Jesus vai sempre te mostrar a importância da sua salvação da alma. Pastor, aceitei Jesus? Já estou salvo? Não, pastor, mas eu aceitei Jesus. Você vive uma vida com Ele? Salvação é todo dia. Sabe, um carro tem que pôr gasolina nele para ele andar? Um dia que você não pôr e não tiver gasolina no tanque, o carro vai parar. Assim é a salvação da nossa alma. Então não se preocupe com tesouros aqui na terra. Não se preocupe com luxo, com luxúria. Se preocupe em ter o seu pão de cada dia de uma forma humilde e simples. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Todo mundo precisa de todo mundo. Diga, todo mundo precisa de todo mundo. E nós dependemos de Deus. Você sabia que eu preciso de você? Aleluia. Se você não me ajudar aqui na igreja, como que essa igreja fica de pé? Como que você me ajuda? Orando por mim, intercedendo. Pastor, como que eu ajudo a igreja? Devolvendo o seu dízimo. Você ajuda a pagar o aluguel, pagar as despesas. Então eu preciso de você. Sim ou não? Sim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Hoje teve um irmão que me ligou logo cedo: pastor, entre oração que minha mãe foi transferida para tal hospital. Nós vamos, eu estou aqui acompanhando ela, fez uma bateria, mais de 20 exames, e chegando a resposta, mas não sabia o que vai ter que fazer. Aí outro irmão me ligou: pastor, estou aqui com meu irmão foi transferido, vai ter que fazer a cirurgia, talvez seja hoje. Então, eles ligaram para mim, pedindo a minha oração. Então, Jesus sabia que não daria para trocar a comunhão dele com o Pai, porque o diabo estava lhe oferecendo a glória do mundo. Olha lá, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, o diabo, ele quer que a gente manifeste a glória não para Deus, para ele, porque ele quer ser glorificado. Lembra que ele queria tomar o lugar de Deus? Por isso ele foi expulso do céu, e ele continua fazendo isso aqui na terra. Ele quer tomar o lugar de Deus no coração das pessoas. Ele quer tomar o lugar de Deus na mente das pessoas. Por isso foi essa proposta. Jesus troca a sua adoração, me adora em vez de adorar a Deus. Continuando. E disse: tudo isto te darei, se prostrar e adorar. O que o diabo quer das pessoas? Que as pessoas se rendam a ele.
se render a Deus. Você acha que Ele gostou dessa humilhação que nós fizemos a Deus aqui? Não, o inimigo não gostou. O problema dele. Nós nem estamos aqui para falar dele, nós estamos aqui para falar de Deus. Por isso, só que eu preciso ensinar para você a palavra, para você não se enganar. Então, olha a proposta. Muda a adoração. Em vez de você orar a Deus, começa a orar a mim. Começa a me adorar, em vez de adorar a Deus. E a resposta de Jesus foi qual? No 10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Nunca troque, gente, a sua verdadeira entrega a Deus. Não sirva a Deus e a Baal ao mesmo tempo. Tem muita gente servindo a Deus e a Baal. O que aconteceu na época de Gideão? O que Deus queria que Gideão fizesse? Que ele derrubasse o altar que foi construído pelo pai dele, a Baal. O pai dele foi lá no meio da cidade, lá no lugar mais alto, e levantou o altar a Baal. E o pai dele ia oferecer o segundo boi de 7 anos a Baal. Deus falou: Gideão, o Senhor é contigo. Vai lá, quebra o altar que o seu pai fez a Baal. Em lugar daquele altar, faz um altar para mim. E naquele altar que você fizer para mim, me oferece o boi. Ou seja, o diabo está sempre tentando tirar a mente das pessoas da verdadeira adoração a Deus, para que as pessoas não vivam com Deus. Troque a adoração para Ele. Isso você não pode perder. Gente, não fica feliz porque você comprou um carro zero. Não fica extremamente feliz porque você conseguiu uma casa. Fica feliz porque você está salvo. Sabe por quê? Porque tudo vai passar. A casa passa, o carro passa, mas a sua vida eterna vai permanecer. A alma nunca morre. A alma do ser humano não morre. Morre o corpo. O corpo vai para o cemitério. O corpo vai lá para o sepulcro. Mas a alma não. A alma ela vai permanecer por toda a eternidade. E a grande pergunta que nós fazemos é o seguinte: depois da morte, para onde vai a minha alma? Para onde vai a minha alma? Ah, pastor, depois disso eu resolvo, depois disso eu vejo, depois não dá para resolver. A decisão é agora. Por isso Jesus não trocou a adoração. Por isso Jesus não se virou para o diabo. Ele disse: vai-te, Satanás, você vai embora, porque está escrito. Vou te falar a palavra: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Gente, você está na luta, serve a Deus na luta. Você está na dificuldade, continua servindo a Deus. Você está no deserto, continua servindo a Deus. Você está na luta, na prova, no vale, na tempestade, continua servindo e adorando ao Senhor, porque em breve Ele te tira dessa situação. Em breve, em pouco tempo Deus te tira. Não se desespere. Você sabe qual que é o mal da humanidade? A ansiedade. E a ansiedade leva à depressão. O que nós temos visto de cristãos depressivos nessa última época da igreja é uma grande quantidade de pessoas depressivas. Gente, mal nós podemos ficar um dia ou outro, porque a Bíblia diz que existe um dia mal, mas nós não podemos permanecer mal. Às vezes vem um pensamento na cabeça, você olha, você repreende, vem uma pressão, você tem que saber, nós temos que saber lidar com essa pressão.